Pô, tem um vídeo aqui que eu vou assistir, eu sempre dou risada, que é a 16ª parte das melhores tretas de programas esportivos. A foto de capa é o caralho de asa, já. A foto de capa é essa. Vamos ver. O canal tá de volta com mais tretas que deram o que falar. Esse bate-boca do Facincani com o Sormani lembrou os velhos tempos de Fox Sports Rádio, olha só. Falar sobre isso, que tinha apresentação marcada. Então, se alguém falou isso que eu não vi, é mentira. Pode ser mentira, é mentira, enfim. Da Mas placar não saiu. Da placar não saiu. Até enfim, porque eu a gente sei tá o muito que eu estou tranquilo. fazendo. Mas a Tenho 20 negociação, anos ele disso mesmo aqui também, diz, eu não sou nenhum desculpem a palavra, vamos nenhum acabar maluco isso. pra virar público e mentir num microfone. Ele disse, teve negociações, acabou que não deram certo. Vamos lá com o Quesada, vai, vamos lá. Quessadinha, vamos lá. Vamos ver se já reconectou legal. Tá ótimo. Você está Até usar um lindo e termo que não maravilhoso. pode usar, peço desculpa. Sem ser nenhum maluco, Liga o microfone, vamos lá. nenhum inconsequente. Você tá falando pra mim isso aí? Microfone ligado. Pra mim Eu não, sou não nenhum vai falar coisa inconsequente. nenhuma, não vai falar coisa Eu não nenhuma. sou nenhum inconsequente. Eu estou falando com base Tá? no que eu tô lendo. Tá, eu não sou tô nenhum falando com base no inconsequente, que eu tô não. lendo, tá bom? Você me respeita, Tá, rapaz. você me respeita. Você me respeita, Você você sai me duas respeita. vezes do estúdio daqui. Tá, você me respeita. Ó, fica na sua, que você ganha mais. Vai. Tá bom, Fica na você sua. também. Fica na sua. Vai, Quesada, vamos Aprenda a lá. respeitar as pessoas. Você que tem que respeitar. Respeite eu estou as lendo, pessoas. estava lendo no matéria. Tá, aqui. respeite as Não tô pessoas. dividendo de ninguém. Vamos acalmar. Fica na Respeite sua, as vai. pessoas. Cara folgado. Acalmou, senão esse programa não Você anda. vai se arrumar encrenca, pô. Vamos acalmar, que senão esse programa não anda, gente. Vamos, Facincani. Facincani, Bom, Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, Ô, Facica. Quesada. Outra treta que deu o que falar foi entre o Pilhado e o André Rizek. Tudo começou quando o Pilhado comemorou a eliminação da seleção francesa da Eurocopa. Que maravilha! Que maravilha ver essa seleção francesa de um bando de jogador hipócrita que vive cheio de fortuna e que resolveram se politizar para a esquerda na França. Estão eliminados. Vai, Mbappé, vai fazer política. Eles foram se politizar. Cara, ele tá completamente bitolado, moleque. É impressionante, cara. Juro. Ele tá maluco. O cara tá maluco. Fazer campanha para uma esquerda corrupta, uma esquerda suja. E aí, como eu tô comemorando, como se eu fosse um espanhol, porque o Mbappé, o Tchouaméni, que foram fazer campanha para a esquerda, eles vivem no luxo, hein? Eles que pregam tanto à esquerda, vai, sai, Mbappé, sai, vai fazer política. Vai lá fazer campanha para a esquerda, que a Espanha tá classificada. Nunca torci tanto contra uma seleção. Um bando de jogador milionário, o Mbappé, maior salário do mundo, vive postando relógio de luxo, roupa de luxo, assim como o Raí, o hipócrita, que vive na fortuna, brasileiro que foi fazer campanha na França, ele fez também. Então, para essa seleção que resolveu se politizar para algo tão nocivo, vaza, vai embora. Vai fazer campanha política que vocês estão eliminados da Euro. E a partir de agora, eu sempre torço contra essa seleção que quer politizar porque é ruim pro povo. E que aí pode satisfazer o interesse deles. Tchau, França. Só que aí, em seu programa, o André Rizek resolveu rebater e explicou o motivo dos jogadores franceses terem se manifestado politicamente. Muita gente se informa sobre cultura geral, geopolítica, muitas vezes motivada por aquilo que acontece no futebol, né? Tão fanático por futebol que se informa por isso. Eu tenho convicção que muita gente não entendeu o que aconteceu na França e qual era a luta dos jogadores franceses. Então eu vi muita gente chucra mesmo, ignorante, dizendo foram lacrar e perderam da Espanha, tomaram um gol do Lamine Yamal. Não tem nada a ver com lacração isso. Eles estavam lutando pela própria sobrevivência. Eles estavam combatendo um grupo classificado pelo próprio Comitê de Política de Eleitoral da França como extremistas, que dizia abertamente que não reconhecia aqueles atletas, filhos de imigrantes, como franceses, que queria a extinção deles como cidadãos franceses. Eles estavam lutando pela própria existência, pelo direito de existir. Não é uma briga de direita e esquerda, porque é zero problema ser de direita ou ser de esquerda. Isso é uma disputa política que querem dois grupos, campos que querem o bem comum e têm caminhos diferentes para chegar no bem-estar social, pensam de forma diferente.
O problema é você ser um extremista, como era esse campo político da França que falava abertamente que era contra a existência desses atletas. E essas pessoas chucras aqui no Brasil, que não entenderam o que estava em jogo, acabaram comemorando que eles foram eliminados por um gol do Lamine Yamal, que é filho de marroquino com uma mãe de Guiné Equatorial, ou seja, que representa justamente a luta dos jogadores franceses. É a gente que não entendeu nada, a gente muito chucra, muito ignorante. Que não entendeu o que estava acontecendo com os jogadores da França. Jogaram muito mal a Eurocopa, mas não tem nada a ver com a luta que eles tiveram por existência, por existência. E aí vem os jogadores da Argentina e cantam isso. Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte francês. Um grito abjeto, cara. Acho que a reação é pouca até, foi pouca até. Governo francês, Federação Francesa, e vai aumentar, cara. Vai ter ainda uma grita mundial maior. E então, o pilhado respondeu ao apresentador do Sport TV em suas redes sociais. Caralho, Pessoal, tem um imagina. apresentadorzinho do Esporte da Globo que cresceu puxando o saco e que é detestado dentro da própria emissora, que andou mandando indiretinha pra mim em programa. Lá Sabe vai. o que mais revolta essa turma? É que eu não tenho medo nenhum deles. É que eu não tenho medo nenhum dessa imprensa lacradora e esquerdista. E o que incomoda ainda mais é que eu sozinho, com as minhas redes sociais, com o meu canal no YouTube, eu tenho mais engajamento, eu tenho mais audiência e eu recebo muito mais do que todos eles juntos. Inclusive, muitas vezes eu dou mais audiência do que o próprio programa dele na emissora. Então é óbvio que incomoda um jornalista de direita que não respeita em nada esses esquerdistas da imprensa, expondo a vergonha de trabalho que eles fazem. E aí vem os coleguinhas dele, também esquerdistas, e repostam, achando que vão me intimidar. Então eu deixo um recado bem claro, eu não tenho medo nenhum de vocês. Seja na internet, seja na rua, porque eu sempre me garanti. E tem outro recadinho. Um dos adjetivos que ele usou, nessa indireta, foi chamando de ignorante. Aí eu faço um desafio. Vamos pegar a minha ideologia, o lado político que eu apoio e o lado político que ele apoia. E vamos ver de que lado tem mais ignorantes, de que lado tem mais gente que não teve estudo e que é facilmente manipulável. Cara, olha o que ele então, fala, graças a Deus, cara. eu tive estudo. Só que eu também aprendi com meu pai a não ter medo de gente frouxa. Eu vou pra dentro, eu nunca vou recuar. Já o PVC relembrou de uma acusação Cara, do craque Mano, ele é muito ignorante, cara. Que loucura, cara. É bizarro, pô. É bizarro. Pô, tá doido, mano. Neto e se apresentador dos Donos da Bola deu aquela respondida ao vivo. A que preço que o Corinthians foi campeão do mundo contra o Chelsea? E eu não respondo nada que é verdade, tá? Deixar bem claro, eu e o Cascão estávamos no Japão com a minha mãe e com o herói. Tudo que é verdade, eu não dou, eu não respondo aquilo que é verdade. Porque eu não dou pano pra manga. Aquilo que aconteceu em 2012, de pessoas torcendo contra o Corinthians, isso é a pura verdade. É a mais verdade possível. Mas cada um torce pra quem quiser. Outro que se irritou ao vivo foi o apresentador Everton Guimarães, que desabafou no ar após o atacante Marcelo Moreno cancelar sua participação no programa em cima da hora. Eu acabei de receber aqui a informação de que o Marcelo Moreno desistiu e veio com umas desculpas aqui. O Marcelo Moreno, foi uma pataquada a sua volta aqui, da forma que aconteceu, da forma que o clube anunciou. Porque falaram uma coisa e fizeram outra. No meio do caminho mudou tudo. E aí a gente deu espaço aqui para você explicar o que aconteceu e para você se despedir da sua torcida. Você marca compromisso no mesmo horário em outro lugar e não vem aqui. Então cumpra seus compromissos. E a sua assessoria também cumpra os compromissos feitos. Porque vocês assumiram um compromisso aqui, nós poderíamos estar aqui com outra pessoa no lugar e o programa sendo completo como todo dia é, mas não foi por sua causa. Então você descompromissado e a sua assessoria foi moleca com a gente. Seus assessores foram moleques com a gente e você também foi. Então que daqui pra frente, quando você fizer compromisso, você cumpra seu compromisso. Porque aqui não tem moleque trabalhando não. Nem eu, nem meus colegas, nem ninguém que tá aqui dentro. Pra você fazer isso que você fez. Moleque. Caralho. É isso que você é. E a sua assessoria também. Tá pensando que tá lidando aqui com moleque? Palhaços.
Outro que perdeu a paciência ao vivo foi o ex-goleiro e agora comentarista Ronaldo Giovanelli. Ele achou que os repórteres estavam sendo tendenciosos e criticando demais o Corinthians. E aí começou a confusão. E no lado das antigas gestões, pode estourar uma bomba muito em breve sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro. E vem cá, e o São Paulo não vai falar nada que deve pro Rogério Ceni, que deve pro Dorival Júnior, que deve pro Daniel, que deve pro CT, mais de 25 milhões, só vai falar do Corinthians, vai falar mal do Corinthians, é isso? Muito bem, no futebol da Bandeirante, do São Paulo do Vale. Bom, falando a respeito do técnico Luiz Ubeldia... Fala das dívidas também. Fala das dívidas, aí é só o Corinthians. Então calma aí que eu vou pegar aqui. Isso, pega aí. Então. Tá devendo pro Ceni 4 milhões, tá devendo pro Dorival Júnior 3 milhões e meio. Então vamos lá, ó, vamos lá. Fala aí. Daniel Alves, Richarlison, Juan Fran, Éder, Jusilei, Thiago Volpe, Vitor Bueno, Hernanes, Pablo, Tietê, Bustos, Bruno Alves, Xandão, Júnior Tavares, Everton Felipe são os jogadores e Marquinhos Calazan são os jogadores que o São Paulo deve. Tá aí. Informação, né? Super Xandão também. Informação. Então quer dizer que o Corinthians anda devendo por aí dinheiro. E tem a pachorra de cobrar do Vasco o pagamento do Piton. Não vou pagar, não. Não vou pagar. Se o Corinthians não paga, nós não paga também. É isso. Já que o Corinthians não paga ninguém, o Vascão também não tem a obrigação de pagar o Corinthians. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. É lá e cá. O São Paulo praticamente não tem aí alguém contra no São Paulo remando contra. Muito pelo contrário, até a oposição. A imprensa, né? A imprensa também cobre, né? A imprensa encobre também, porque aqui, a chamada também... aqui... Sim, mas a chamada aqui hoje foi falando da dívida do Corinthians, do São Paulo foi falando do time, quer dizer, tem que ser igual, né? Eu penso assim, sei lá. É lógico, é assim. Não, dentro da democracia você pode abrir o microfone e falar aqui o que você quiser, que esse é o microfone mais democrático. O certo é você fazer uma abertura igual também, né? Você tem sua razão. Tem que fazer lá, falando das dívidas. Vamos falar agora, das dívidas agora no jogo? Então fala da dívida dos dois times. Pau que dá em Chico, pau que dá em Chico, em Francisco. E se tiver que ser preso, que seja preso e acabou. Caralho. Que é informação, claro, né, Ronaldo? Tem que meter atrás da grade mesmo. Bandido. Mas aqui a abertura já é. A abertura aqui já é diferente pra cima do Corinthians. É isso que eu tô falando, tô constatando. Ronaldo, nada a ver. Que bom que nada é acobertado, né? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. O repórter... É só acompanhar. É só acompanhar a abertura. Não, nada a ver. O repórter que fala do Corinthians traz a informação que ele tem sobre o Corinthians que ele acha mais relevante. Mas é relevante agora no jogo é falar da dívida. Que impacta dentro de campo. Nada a ver. Então, fazia parte da lista de informações. O mais importante agora é falar do jogo. Você é pra falar da dívida, fala dos dois times. Que deve pro Ceni, deve pro Dorival. Vou falar de novo. Cara, que climão, né? Tem que falar de novo. Não, ninguém entende. O corintiano não entende. Você já falou, cara, mas se você for falar junto comigo, ninguém vai entender. Eu tô te dizendo que o repórter trouxe a informação que ele acha relevante. Ué, é a obrigação dele, ele fez muito bem, como faz muito bem o trabalho dele. Fala as coisas boas, as coisas ruins, ou não tem coisa ruim. E tem nos dois clubes. Para mim, aliás, as duas administrações são ruins. As duas. Olha aí. Dos dois clubes. Eu concordo. Eu só acho que o peso, o peso aí tá uma discrepância violenta. O grande problema, Ronaldo, é que esse tipo, eu respeito... Peraí, o repórter que cobra o Corinthians não pode falar do São Paulo, ele tá aí para falar do Corinthians. Eu acho que tem momento, né, pra tudo também, né? Eu acho que tem. Mas é que agora, daqui uma semana... Daqui uma semana é assunto pro Datena, não é nem pra gente. É o assunto da semana, Ronaldo, não tem como escapar. Agora é jogo, o cara quer ouvir jogo, quer ver jogo. Exato, mas você que ficou preocupado com a informação. Então, só uma coisa. E se não bastasse, no meio da transmissão, o bate-boca continuou após o jogo terminar. Não. Obrigado, só me desculpa aí a intensidade no começo do jogo, porque fala-se do Corinthians, né, do lado ruim. Só que tem que falar do São Paulo também, que não paga Rogério Ceni, que não paga Richarlison, que não pagou Dorival. Então, se você quer colocar no começo de uma jornada que o Corinthians deve, acho que o máximo que você pode fazer hoje é colocar também do outro lado que tá devendo. Porque parece que só o Corinthians deve.
Então é isso. Um beijo, Capri, obrigado aí. Todo mundo deve, viu, Ronaldo? E aqui a gente leva a informação. Não, mas se você vai começar um jogo só vendo o lado que você deve, eu acho que hoje aqui merecia o Corinthians ser analisado pelo lado tático. É isso que eu tô falando agora. Não, sim. Foi isso que eu briguei. Eu não briguei porque só fala do Corinthians o lado. Porque aqui a gente vem aqui pra falar o lado tático, né? A mudança que fez o treinador. Ele escolheu o Moscardinho aqui do lado. Então é isso que a gente vem fazer hoje aqui. Eu acho que durante a semana já foi explorado tudo isso aí. E se é pra explorar mesmo, tem que ser pra todo mundo. É pro Palmeiras, é pro Corinthians. E tem que ser preso. Se o cara roubou mesmo, tem que ser preso no Corinthians, tem que ser preso no Palmeiras e tem que ser preso no São Paulo. Eu brigo por isso. Agora, eu fiquei muito triste de ver a gente comentar num jogo, antes do jogo, só falar da coisa de bastidores do Corinthians. Foi isso. Desculpa. Não, Ronaldo, mas aqui é o seguinte, eu até como coordenador da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, eu vou dizer aqui o seguinte: nós, aqui na Bandeirantes, temos a obrigação de levar todas as informações para o nosso ouvinte, as boas, as ruins. E a reportagem Bandeirantes, ela prima por isso diariamente e historicamente. Né? Nós tivemos aqui grandes repórteres e temos hoje grandes repórteres que primam por isso e vão continuar fazendo esse trabalho brilhante. Então aqui a gente noticia tudo. É que nessa semana, especificamente nos últimos 10 dias, o noticiário do Corinthians é muito mais fora de campo do que dentro dele. Deu da Atena. Então, deu da Atena, deu todo mundo. Agora, eu me senti hoje aqui... Mais. Então, me senti desconfortável para fazer o jogo. Achei que eu ia fazer o jogo. Aí eu fico à disposição da diretoria. Não, mas aqui, Ronaldo, nós estamos aqui como jornalistas, como profissionais, nós não estamos aqui como torcedores. E como jornalistas, a nossa missão é sempre essa, de analisar e levar a notícia com correção. Então você aqui hoje, como analista, você pode analisar da maneira que você quiser. Não, eu sou torcedor também. Ser interrompido. Sim, mas Capri, eu tô aqui como torcedor também. Eu tô torcedor, eu tenho uma análise que eu faço dentro de campo. Sim. A minha visão é outra de futebol e tudo. Agora, se for pra bater, tem que bater em todo mundo. Você pode agir como torcedor, eu errei muito. Mas nós vamos agir como jornalistas. Então a gente tem essa missão aqui e nós vamos seguir levando essa missão. Você como torcedor mas não gostei, emitir a sua opinião. Não, você tem o direito Talvez de não gostar. Eu esteja assim fora nós temos o direito de colocar aquilo que nós achamos que é o correto no ar, como nós vamos continuar fazendo. E os repórteres vão continuar fazendo o trabalho deles dessa maneira. Mas eu só reclamei. Eu só reclamei porque eu não senti a mesma coisa do outro lado, foi isso. Não, mas é que talvez você não tenha ouvido. A minha reclamação foi essa, não foi? Não, mas é que talvez você não tenha ouvido a programação da rádio nas Não, eu vi, porque eu fiquei no trânsito aqui, eu tô ouvindo desde as 3 horas da tarde. Do São Paulo a gente fala tudo, do Corinthians a gente fala tudo, do Palmeiras, do Santos, a gente noticia tudo aqui, a gente não privilegia. Sim, mas ninguém sabe que tá devendo pro Rogério Ceni. Eu falei hoje aqui, Rogério Ceni tá devendo pro Dorival. O Paulo do Vale fala isso, todo mundo sabe. Então tem que falar, todo mundo sabe, Ronaldo. Tem que falar, né? É só o Corinthians, do Corinthians deve, que tem que ser preso. Eu nunca deveria informar nada do Ronaldo diretamente do escritório de contabilidade de Rogério Ceni, velho. Fantástico. Eu tô questionando Ronaldo. Isso aqui, sei lá, se eu tiver errado, vou pra reunião. Você atacou nossa integridade, Ronaldo. Você atacou nossa integridade no ar, Ronaldo. Não ataquei nada. É só ouvir a rádio. Você atacou nossa integridade no ar, Ronaldo. Quando eu venho e dou minha opinião, é igual a sua. Eu sempre falo a respeito do São Paulo de dívida também, Ronaldo. A sua opinião não é maior que a minha e a minha não é maior que a sua. Mas você é só um relato de ver imprensa, um time sendo... Da mesma empresa que você, Ronaldo. Então, um time só sendo achincalhado e falando e tudo, o outro lado também deve. Então, se você vai... São Paulo. O Ramiro traz as informações do Corinthians, ponto. Se você vai para um jogo falando de um lado, de fora de campo, e do outro lado você fala que tem desfalque, aí sei lá. Talvez eu não entenda o que eu tô fazendo. Nós tivemos... Talvez eu não entenda. Porque eu também critico o Corinthians. Agora, tem um lado, né? Hoje aqui era o jogo. O cara tá de saco cheio já, velho. Eu entendi como isso aqui, chegando aqui, ouvindo a rádio, desde que eu cheguei no carro. Ouvindo, não acaba. Eu não entendi que tava só... Aí toda hora era o lado de lado, o lado de cá, é porque deve, é porque não sei o quê. E o jogo? Isso que eu questiono, só isso. Fizemos uma grande transmissão, como nós fizemos sempre, vamos continuar fazendo e levando as informações boas, ruins, positivas, negativas, como sempre fizemos em 87 anos da história desse microfone aqui, Ronaldo. Pode ter certeza que nós vamos continuar fazendo jornalismo da melhor qualidade com esse microfone. E atender ao torcedor, como você que é torcedor também, da melhor maneira possível. Eu queria debater também as contas do São Paulo, foi isso só. Meu Deus do céu.
É impossível. Desculpa o lado. Eu queria debater, antes do jogo do Corinthians, eu queria debater o que tá devendo o São Paulo e tudo. Então acho que foi erro meu. Que isso, Ronaldo Giovanelli? É impossível, velho. Eu não consigo acreditar, velho.